Em novembro nós vamos ter o quê? The Choice! Os adolescentes e os jovens não se esqueçam de se inscrever e pagar a inscrição para garantir o seu lugar no The Choice. Não pode esquecer. Qualquer dúvida, pode chamar o pessoal da liderança, pode falar comigo, que a gente vai sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Rapaz, eu não consigo falar esse nome complicado, não. Filadélfia, o quê? Sound. Não é melhor colocar aqui para os irmãos saber depois? Assim, né? Para eles ir lá. Nós já estamos com três músicas, 3 álbuns. Até o final do ano nós faremos mais 3. Vai lá, clica, compartilhe, né? Para que a gente tenha maior número de visualizações, para que mais pessoas possam conhecer os louvores da igreja. Amém? Vou puxar a sardinha para os homens, né? A gente, tal, né? A apóstola mulher, ela caprichou, passou até filminho. Então, para os homens, dia 28, nós estaremos nos reunindo aqui numa imersão verdadeira mesmo, tá? Pela manhã, nós estaremos indo fazer uma visita a uma clínica terapêutica, onde nós estaremos um tempo lá, muito precioso entre homens, amém? Iremos tomar café lá, ok? Iremos levar pãozinho, levar algumas coisas, nós vamos fazer uma reunião para definir isso, como vai ser, e aí, saindo de lá, nós vamos voltar para cá, vamos almoçar aqui, né? O almoço, ele custa R$20, e aí lá na bio da Instagram mesmo, você faça a sua inscrição, só para a gente saber no momento, para a gente compartilhar carona, né? Fazer aquelas caronas solidárias, quem vai entrar em que carro, aquela coisa toda. A clínica terapêutica é perto, é aqui no Morumbi, então a gente vai de manhã, toma um café, faz o que a gente precisa fazer e volta. Para isso, eu preciso que você, macho, faça a sua inscrição, e lá, se você for colocar assim, eu vou almoçar, beleza, não tem problema, você clica lá a opção de mistura, que tem lá, é só você clicar, porque vai até ficar mais fácil para o restaurante, tá? Preparar a nossa alimentação, porque vai vir marmitex para a gente, tá bom? Ok, homens? Legal? Amém? Então tá bom. Bora lá para a palavra, abra aí o teu manual de instrução, a palavra do nosso Deus, no livro de Marcos 10, 46, aquele que for encontrando, vai dando glória a Deus, um aleluia aí, para a gente saber que você encontrou. Marcos 10, 46 ao 52. Aleluia. Hoje nós tivemos ali também, né, no primeiro encontro do MAUG, né? Depois de 7 anos ali fazendo encontro conosco, eles fizeram o primeiro encontro deles, foi bênção. Nós tivemos ali, eu e a apóstola, né, para prestigiá-los. Foi tudo de excelência, realmente eles aprenderam, né? Para nós um motivo de orgulho de ver, né, a igreja avançando, fazendo o ID do Senhor, e tudo assim foi maravilhoso, né? Todos acharam? Marcos 10, 46 ao 52, amém? Também está aí na tela. A palavra do Senhor diz assim: e depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, o filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Só um parênteses aqui, só um parênteses. Como pode um filho de um general mendigar? Vou repetir. Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Quem foi Timeu? Timeu foi um general. Como pode o filho de um general mendigar? A palavra continua: estava sentado junto no caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, Jesus, filho de Davi,
Aleluia. Tem misericórdia de mim. Só até aqui. A expressão filho de Davi é um título atribuído a Jesus, o Cristo. Então nós encontramos ali no Novo Testamento esta palavra, filho de Davi. Ao dizer que Jesus era filho de Davi, faz-se ali uma referência à sua descendência, de que árvore genealógica ele pertencia, segundo a carne dele. As duas genealogias de Jesus registradas no Novo Testamento deixa claro que ele era representante da casa de Davi. Eu preciso fazer essa abertura para você entender o restante da ministração, e é importante você entender isso. Por que chamado filho de Davi? Mas eu não vou esticar muito esse chiclete, mas eu vou dizer para você que no livro de Mateus 1, de 1 a 17, Lucas de 3, de 23 a 38, você vai entender um pouquinho melhor, ok? Então, tanto por José, seu pai adotivo, quanto por Maria, ele tinha essa descendência, né? E essa descendência, ela recuava até Davi. Então, por que aquele cego identifica ele como filho de Davi? Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. E por esse anúncio do nascimento, o próprio anjo, até o anjo, que foi mandado por Deus, falou dessa descendência humana de Jesus na própria casa de Davi. Então Gabriel ali, ele declarou que Jesus, ele receberia o trono de Davi, seu pai, e o seu reino jamais teria fim. Está lá no livro de Lucas, de 2, no 32 e 33, depois você olha lá. Mas eu quero falar um pouco o porquê e trazer isso para os nossos dias. Como nós temos clamado a Jesus? Qual é o nível de clamor que a igreja do século 21 ela tem feito a Deus diante das suas adversidades? Qual é o nível de reconhecimento que nós estamos tendo quando nós clamamos? O que o Senhor ele pode encontrar em você no momento do teu clamor, no momento da tua angústia? O que o Senhor ele pode encontrar na sua essência? Nós olhamos aqui e não vejo tanta diferença para os dias de hoje, é claro, mas uma questão de cultura, eu preciso falar isso. Aquela cegueira, naquela época, a qual ele tinha, para o judeu isso era motivo de maldição. Qualquer deficiência, seja ela congênita ou não, para os judeus aquilo era maldição. O que aconteceu? Por que ele ficou cego? Qual é o pecado que ele está carregando? Qual é a maldição de segunda, terceira, de quarta ele está carregando? Então os judeus olhavam isso como um pecado geracional. Então Jesus ali indagado, nenhuma, nem duas vezes, mas algumas vezes, por N situações, seja de cegueira, seja qualquer outra deficiência física, Jesus foi indagado algumas vezes o porquê daquilo, porque a lei, ela tinha um peso muito grande sobre as pessoas. Como eu disse, você está cego porque teu pai pecou, porque teu pai foi ruim, porque alguma coisa o teu pai aprontou, ou você aprontou, por isso que hoje você está cego. A lei era assim, e a lei ela trazia um peso, uma condenação muito grande. E quando os discípulos ali com Jesus, eles olham para uma pessoa cega e questionam Jesus,
E lá em João 9, não precisa colocar, em João 9, 2, a gente vê claramente os discípulos que contesta ali a ideia de Jesus curar aquele cego. Tipo assim, Jesus, por que você vai curar esse cara? Esse cara é um cego, esse cara é um maldito. Ele está assim porque a geração dele fez muito mal. Mas como nós sabemos, Jesus, ele não veio para abolir a lei, ele não veio para tirar a lei, mas ele veio transformar a lei na graça, no amor imerecido, e esse amor, ele transforma essa graça num amor fora de sério. E ele diz ali, né? E ele é questionado, veja aqui, eles falam assim: Rabi, mestre, quem pecou? Quem pecou? Esse cego, ou seus pais, para que nascesse cego? Ponto de exclamação. E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Olha só o que ele faz com a lei. Olha só o que ele faz com a lei. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ele pega a lei e diz assim: amigos, amiguinhos, não foi o pai, não foi a mãe, mas eu quero te dizer, eu vou agora manifestar a glória do nosso Pai através da vida dele. Sede curado em nome de Jesus. E não ache você que é de uma forma extraordinária, não. Às vezes de uma forma que nós não entendemos. Algumas vezes cuspindo no chão, fazendo um lodinho, pegando aquele cuspe com areia, passando sobre os olhos. Outras vezes, olhando e dizendo assim, parece algo até meio sem sentido: o que você quer que eu faça com você? Então nessa noite eu quero dizer algo para você. Você está aqui comigo? Que o Senhor, Ele vai fazer independente do que você vai dizer. O Senhor, Ele está dizendo para mim e para você nessa noite, que essa noite é uma noite de milagres. E Ele vai fazer. Acho que você não entendeu. Ele vai fazer. É interessante a gente notar que Timeu, o pai, um cabra, um general, tenha um filho pedinte, cego, pedinte, e a Bíblia só vai relatar isso. E a gente vê aqui, né, o quão este homem sofria na cidade de Jericó. A cidade de Jericó, a primeira cidade que nasce, né, uma das cidades mais antigas do mundo é a cidade de Jericó. Então ali passava muitos comerciantes, ali passava de tudo que você imaginava para outras cidades. Então você imagina o que este rapaz, Bartimeu, ele passa, com essa deficiência, pedinte, pobre. Nós estivemos lá em Jericó. Não acho você que Jericó é uma grande cidade, olhando para os dias de hoje, mas eu quero te dizer, uma das cidades muito importante naquele período. E aí a gente olha para a situação desse cara, mendigo, pobre, cego, só que algo chama a atenção. Ele era cego, pobre, mas ele pôde enxergar quem era Jesus. Enquanto os líderes religiosos que seguiam a Jesus,
que viram os milagres de Jesus sendo operados por ele, um cego consegue identificar e reconhecer o Messias. E é tão interessante olhar para esse texto e ver que Jesus estava passando com uma multidão de pessoas por Jericó. Para onde Jesus ia? Jesus ia passar por Jericó, passar em Belém, depois subir a Jerusalém, a Sião, neste dia. Então uma multidão de pessoas estavam ali com Jesus. E é tão interessante que a multidão só conhecia Jesus, mas não conhecia o Cristo revelado. Eu vou mostrar isso para vocês, porque nessa noite, para os milagres acontecerem aqui, você vai ter que entender quem é Cristo revelado. Então, aquela multidão de líderes religiosos que viram os milagres sendo operados, não conseguiram identificar e nem reconhecer que eles estavam diante do Messias. E é tão interessante que a multidão em inúmeros milagres estavam junto com o Messias, mas não conseguiram reconhecer o Messias. Na transformação da água e do vinho, a palavra diz, em João 2, não precisa abrir, que na festa do casamento havia uma multidão. Preste atenção, nem sempre numa multidão haverá aqueles que vão reconhecer o revelado. Numa multidão no casamento não reconheceram. A cura do filho do oficial, lá em João 4, do 46 ao 54, uma multidão de servos que ali estava, não reconheceram o revelado. Na cura do paralítico de Betseba, em João 5:1, a palavra diz: uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, e esperando o movimento das águas, e o Messias estava ali, e não tinha sido revelado. Você está aqui comigo? Na pesca maravilhosa, em Lucas, a multidão se apertando para ouvir a palavra de Deus, não reconheceram o revelado. Na libertação do endemoniado, a palavra fala que havia uma multidão na sinagoga, e essa multidão não reconheceu o revelado. A cura da sogra de Pedro, a purificação do leproso, a cura de vários paralíticos, a cura da mão ressequida, todos esses não reconheceram o revelado. Em Lucas 6, aqueles que estavam na sinagoga com Cristo, sendo ensinado por Cristo, não reconheceram o revelado. A cura do criado do centurião, a palavra diz: o Senhor viu a graça ao centurião e disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem em Israel tenho achado tanta fé. Apóstolo, por que o senhor disse isso? Porque como pode uma pessoa cega, pobre, mendiga, pedinte, esculachada pela sociedade, como pode uma pessoa nesse nível reconhecer quem era o revelado? Eu trago isso para os dias de hoje, e faço aqui uma abertura para que você possa entender quem é o revelado nessa noite. Bartimeu, ele viu inúmeros obstáculos, a palavra diz, obstáculos que ele encontrou para se aproximar de Cristo, obstáculos esses que de verdade não fez com que ele se aproximasse de Cristo. A palavra vai dizer isso, eu vou ler para você.
E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Olha só, ele tentando se aproximar do revelado, Cristo revelado, as pessoas falavam: cala a boca, cara, seu fedido, seu mendigo, seu cego. Não ache você que eu estou exagerando, porque, como eu disse para você na introdução, pessoas deficientes desse nível eram condenadas pela sociedade. Então você imagina o quanto ele teve ali de repreensão para tentar chegar perto, mas ele sabia que aquele era o Messias, o revelado de Deus para trazer a salvação à humanidade. Você está aqui? E a palavra diz: ele, porém, cada vez mais gritava alto, ousadamente ele gritava, pela atenção de Jesus. Quando nós falamos de multidão, nós estamos falando de mais de 1000 pessoas. Imagina 1000 pessoas, né? Imagina aí, né? Você no meio e 1000 pessoas à sua volta. Imagina aquelas pessoas, né, mais baixinhas. Tem gente baixinha aqui? Não, não tem, só tem gente de 1,70 m para cima. Fica tranquilo que aqui na UFV só 1,70 m é padrão, não tem baixinho aqui. Então imagina você baixinho de 1,5 m tentando se aproximar de Cristo. Se você não tiver nenhuma deficiência física, olha, talvez com um pouquinho de perseverança, você vai empurrando um, vai empurrando o outro. Dá licença, vai gritando mais grosso. Talvez você consiga se aproximar daquela pessoa que está no centro. Mas uma pessoa cega, já esculachada pela sociedade, uma pessoa pedinte, eu fico imaginando a capa desse pedinte de Bartimeu. Não deveria ser uma capa muito cheirosa, porque ele era um morador de rua. Então você imagina uma pessoa dessa querendo se aproximar de Cristo. Então a multidão, diga comigo, a multidão nem sempre me deixará seguir nos meus projetos. E aí, dentro dessa multidão, eu quero que você agora preste atenção, existiam realmente pessoas necessitadas. Posso ouvir um amém? Pessoas doentes, pessoas que estavam buscando a cura, pessoas que estavam buscando salvação. Porém, a palavra de Deus diz que também tinha os fariseus. Apóstolo, quem são os fariseus? Você quer ouvir? Quer ouvir quem são os fariseus? Diga, fala para mim, apóstolo, quem são os fariseus? Então se prepare. Toda semelhança pode ser mera coincidência. Então não vista deixe para outros. Homens que gostavam de tomar conta da vida dos outros, estavam ou não fazendo conforme a lei. Em Lucas 6,42 diz: como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar o cisco que está no seu olho, se você repara na trave, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Os fariseus eram aqueles que gostavam de tomar conta da vida dos outros. Então na multidão sempre terá pessoas para impedir você de prosseguir naquilo que Deus tem para você. Cuidado. Na multidão também tinha os saduceus. Quem eram os saduceus? Gostavam de tirar proveito dos negócios realizados no templo. Eram, politiqueiros até o tutano. Gostavam de se envolver com a maioria das pessoas, porque como bom político queria tirar proveito de tudo. Cuidado, que no meio do teu processo de cura e de libertação vai existir os saduceus. A palavra diz que no meio da multidão também tinha os escribas.
Quem eram os escribas? Os escribas gostavam de manter as tradições judaicas de maneira deles e não da maneira de Deus. E eram negacionistas à autoridade de Jesus. Eu acho que era esses que ficavam dizendo para o cego: cala a boca, seu fedido, fica quieto aí, seu Zé. Eu acho que era eles aqui. Era eles que, chamavam a atenção do cego. No meio da multidão também tinha os herodianos. Quem eram os herodianos, apóstolo? Mantinham os interesses do rei Herodes. É claro que teria os herodianos, teria aqueles que estavam ali camuflados para ver o que aquela multidão estava fazendo, para rapidamente avisar o rei do que estava acontecendo. Também tinha os zelotes. Quem eram os zelotes? Eram os patriotas de Jesus. Eram os patriotas de Jesus, que acreditavam no Messias, mas não reconhecia Jesus como Filho de Deus, porque não havia neles a revelação do Espírito Santo, como houve a revelação do Espírito Santo na vida de Bartimeu. Então sempre vai haver gente na multidão como os zelotes, aqueles patriotas, uau, que acreditam no Messias, uau, mas não querem viver a vida do revelado, porque viver a vida do revelado, você tem que pagar um preço de reino. Você está aí? E também tinha os essênios. Quem eram os essênios? Os que criavam apenas, os que criam apenas que os rituais poderiam purificar. Então perceba que na multidão havia inúmeras pessoas, homens descrentes do poder de Deus, questionadores, usurpadores, de toda espécie de pessoa. Nada diferente dos dias de hoje. Basicamente essa era a multidão que Bartimeu teria que enfrentar. Não é diferente hoje, para mim e para você. Na multidão de uma igreja, sempre vai ter zelotes, sempre vai ter escribas, sempre terá saduceus, sempre terá fariseus. Você está aqui comigo? Ai, Jesus. Bartimeu mostrou coragem em meio à intimidação. Eu quero te dizer algo. A cruz, ela foi vencida para te dar coragem e não intimidação, porque Ele venceu e nós estamos debaixo desta promessa. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero ministrar aqui algo ao teu coração. Põe a mão no seu coração. Diga para você mesmo: eu não vou desistir. Mas diga para te convencer: eu não vou desistir diante dos obstáculos. Amém? Igreja, nenhum cego em sã consciência se aproximaria de um homem para pedir a ele visão. Você está aqui? Porque isso para um homem é impossível. Você está entendendo? Nenhum cego em sã consciência ia enfrentar uma multidão, ia ser achovalhado, ia ser cuspido, ia tomar soco, ia ser xingado para pedir visão. É impossível um homem fazer isso. Mas aquela seria a oportunidade de pedir talvez uma esmola. Sim ou não? Pedir um favor. Mas a palavra deixa clara que o cego Bartimeu,
ele pediu visão. O que é o mesmo que reconhecer Jesus como Deus. Muitos, amados, muitos na multidão tentaram impedir essa bênção na vida dele, como acontece nos dias de hoje. Por isso que eu quero aqui fazer um adendo a você. Não conte o que Deus está fazendo na sua vida. Não é hora de contar, é hora de se calar. Quando acontecer, você diz através do testemunho, mas agora o Senhor está mandando você calar, porque no meio da multidão tem gente que não quer aplaudir o seu sucesso. Você está aqui? E aí nós vemos que aquela multidão de pessoas estavam ali para impedir o que ele queria. Porque você imagina, o que você quer, cego? Seu vagabundo? Seu nojento? Não, eu quero pedir minha visão. Você está maluco? Isso aí é José, o filho do carpinteiro. Porque nós temos memória muito curta. Eu acabei de dizer para vocês que esses caras caminharam com Cristo, viram os milagres, mas a memória é muito curta, como a nossa memória também é muito curta hoje. Por isso que eu estou dizendo para você que hoje o revelado vai se revelar nessa noite, e milagres vão acontecer, milagres extraordinários no teu físico, na tua alma vai acontecer nessa noite. E aí, ele estava até começando a ouvir a opinião da multidão. Mas eu te digo uma coisa, queridos, você não vai ouvir a opinião da multidão, porque no caminho da sua vitória vai haver multidão. Mas eu quero dizer para você que o Senhor já deu o decreto de vitória para a sua vida, para o seu processo e para tudo que você irá passar. Se Bartimeu houvesse gritado, talvez de forma diferente: Jesus, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim, ninguém haveria o reprimido, porque é assim como eles pensavam. Esse é o filho de José, está correto, deixa ele gritar dessa forma. Mas eles reprimiram quando ele começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uau! Uau! Nem os herodianos, nem os zelotes, nem os essênios, nem os escribas, nem os fariseus, nenhum desses haviam visto como filho de Davi. Mas eles conheciam a lei, eles sabiam da árvore genealógica de Davi. E aí isso chamou a atenção deles, porque, opa, peraí, ele está gritando ungido de Deus. Peraí, por que você está gritando dessa forma? Por que você está falando do ungido de Deus? Diga comigo assim: o cego, mas diga para te convencer, o cego reconheceu que Jesus não era apenas um homem, um filho de José carpinteiro, mas era o filho do Deus vivo. Ele era Jesus, o Messias revelado. Você sabe por que alguns milagres não acontecem na nossa vida? Porque como essa multidão, nós estamos pedindo para a pessoa errada. Eu não posso pedir para Jesus o homem, porque de novo, o homem não faz. Mas eu peço para o Messias, o revelado, o Cristo revelado. Esse pode fazer.
este pode curar, este pode libertar e este pode salvar. Em João 9,38, a palavra diz: quando Jesus curou o cego de nascença, ele declarou ser o Filho do Homem. E o ex-cego, a palavra diz que creu nessas palavras e o adorou. Você está aí? No 39, foi então que Jesus declarou a sua missão: eu vim a este mundo para juízo. Eu vim para juízo, a fim de que os que não veem, olha só, daqueles que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Você está aí? Vou repetir. Ele se revela àquela multidão e ele diz: eu vim a este mundo para juízo. E ele diz: a fim de que os que não veem passem a ver. Bartimeu. E os que veem sejam cegos. Eu quero profetizar aqui nessa noite que hoje você possa enxergar a missão de Jesus sobre a sua vida, que você possa entender o propósito a qual o Senhor tirou você do lamaçal do pecado. Bartimeu era cego, mas ele não era surdo. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes. O Senhor, a palavra diz que o Senhor trouxe visão àqueles que eram cegos. Nós estamos dentro desse grupo. O Senhor trouxe visão a nós, para reconhecermos quem é o revelado, para reconhecermos a missão a qual Ele chamou eu e você nessa noite. Nós não somos surdos, nós ouvimos. É claro que um cego, quando ele se torna cego, ou de nascença, ou quando ele se torna, o próprio organismo, ele cria recursos, e um dos recursos para melhorar, né, a deficiência visual dele, vai ser no tato, no ouvir. E eu creio que só os passos de Jesus no meio da multidão, você está entendendo? É algo maluco que eu estou dizendo aqui. Só os passos de Jesus não são passos comuns. Você está aqui? Não são passos comuns. Mas eu creio que só os passos de Jesus no meio daquela multidão fez com que ele reconhecesse: opa, uau, tem alguém diferente no meio dessa multidão, e essa pessoa é o Messias. Opa, existe alguém diferente na minha família, e esse alguém é você. Acho que você não entendeu. E esse alguém é você. E esse comportamento que trouxe a ele a salvação e a cura, o estar atento, abrir os ouvidos, parece até algo irônico, mas abrir os ouvidos para o que se passava ao seu redor. Muitos, queridos, têm ouvido o barulho da multidão seguindo a Cristo. Muitos têm ouvido o barulho da multidão seguindo a Cristo. Para muitos, isso é uma coisa mais natural do mundo. E eu chamo essas pessoas de insensíveis. Não vou dar nem exemplos. Bartimeu fez melhor do que Tomé. Deixa eu tocar. Deixa eu botar o dedinho. Deixa eu saber se você é quem você diz que está dizendo. Bartimeu fez melhor. Ele creu.
E Jesus disse a Tomé: bem-aventurados os que não viram. Jesus disse a Tomé: bem-aventurado os que não viram, mas creram. Lá no livro de Hebreus 3,15, a palavra diz: hoje, pode colocar, por favor, Hebreus 3,15. No 3, 1, 2, 3, vamos lá. Para ensaio ficou maravilhoso, mas a gente precisa melhorar. Vamos de novo no 3, 1, 2, 3. Hoje o Senhor está dizendo para você: se ouvires a voz do Senhor, não endurecerás o vosso coração. Vamos dar uma de cego aqui hoje. Vamos aprender com Bartimeu. Bora? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Continue com os seus olhos fechados. Enquanto eu falo, você continua com os seus olhos fechados. Não abra. Fique com eles fechados. Apenas ouça, como o Senhor está dizendo aqui: hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então apenas ouça. A palavra fala que Bartimeu, ele se pôs a gritar: Jesus, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus. Ei, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, Jesus, continue com seus olhos fechados. Filho de Davi, me ouça, Jesus. Continue com seus olhos fechados. Queridos, existem gritos que são uma declaração de libertação. Eu vou repetir: existem gritos que são como uma declaração de libertação. Continue com seus olhos fechados. Naquele grito ele estava dizendo: eu acredito no Senhor. Naquele grito ele estava dizendo: eu desejo me encontrar contigo. Naquele grito, ele estava se humilhando perante aquela multidão para ter um encontro com o revelado, com o Messias. Continua com os seus olhos fechados. Naquele grito, ele estava reconhecendo a sua dependência completa por Cristo. A palavra fala que no momento de ousadia, ele lançou a sua capa, ele tirou aquela capa de pedinte, ele jogou fora aquela capa, ele deixou para trás o símbolo de mendigo e de tudo que prendia ele. Continua com seus olhos fechados, só ouça. Bartimeu já havia se arrependido, e já naquele momento ele estava produzindo frutos dignos de mudança. No momento que ele lança a capa, no momento que ele joga a capa,
A palavra fala: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. Continue com seus olhos fechados, só ouça. As muitas capas, queridos, nos impedem de chegar a Jesus. Quais são essas capas que nós temos carregado? Quais são essas capas que trouxeram você aqui nesta noite? A capa da incredulidade, a capa do pecado, da religiosidade. Continue com seus olhos fechados, só ouça. A capa da falsa felicidade, a capa do vício, a capa da prostituição, a capa do preconceito, a capa da tradição. Eu não sei qual é a capa que hoje você vai tirar, mas eu quero te convidar nesta noite, continue você com os olhos fechados, a retirar as capas velhas e vestir o manto de Cristo. Eu tenho certeza que aqui ninguém hoje é cego, mas possa ser que exista alguém cego ainda espiritualmente. Quando Jesus mandou chamá-lo, a primeira coisa que ele fez foi jogar aquela capa velha fora. Ou seja, anunciando que vestiria uma nova vida. Continue com seus olhos fechados, só ouça. Quando nós nos encontramos com Jesus, igreja, com um desejo de mudança, de viver milagres, de viver prodígios e sinais, temos que jogar a capa fora. Temos que jogar os vícios, as dependências emocionais e físicas que nos prendem, que nos trazem limitações. Devemos abandonar a velha vida, os velhos hábitos, porque Deus tem chamado eu e você para uma nova vida. Só ouça, vamos trabalhar o nosso ouvido hoje. O arrependimento é a confissão de pecados, implica em mudança de vida. Quando Bartimeu chegou diante de Jesus, foi-lhe feita a seguinte pergunta. Continue ouvindo, vamos apurar a nossa audição. Quando Bartimeu se aproximou de Jesus, Jesus fez a seguinte pergunta: que queres que eu te faça? Foi nesse exato momento que Bartimeu reafirmou a sua confissão, ao adorá-lo, dizendo: mestre, meu Deus. Agora ele reconhece mais uma vez quem era o revelado e o chama de mestre. Que eu consiga ver. E a resposta de Cristo, continue com seus olhos fechados, e a resposta de Cristo foi uma resposta maravilhosa: vai, porque a tua fé te salvou. E a palavra diz enfaticamente: e logo o cego Bartimeu viu, e não só viu, como seguiu a Cristo pelo caminho. Ei, amada igreja, eu quero te dizer algo. Retire o excesso de peso para se aproximar do seu objetivo, do seu alvo. Continue com seus olhos fechados. Vamos melhorar a nossa audição. Nós temos que vencer vários obstáculos. Nós temos que vencer a multidão até chegar e receber a salvação de Jesus. Quais são os obstáculos limitantes da sua vida hoje? Deixa eu te dizer uma coisa, eu convido você nessa noite, mesmo com os teus olhos fechados, fazer como Bartimeu. Eu não sei o que você precisa gritar, eu não sei o que você precisa clamar, mas se faz necessário,
clame, grite para Jesus. Continue com seus olhos fechados. Apenas ouça. Eu não sei o que você veio fazer hoje aqui. Eu não sei qual é o processo limitante da sua vida. Mas a palavra fala que a capa foi jogada. E quando a capa foi jogada, ele deu mais um grito. Continue com os olhos fechados. Abra os teus olhos e olhe para mim. Todos que tinham uma deficiência naquela época eram reconhecidos por uma capa dessa. Eles tinham que cobrir o seu corpo. Aquilo era sinal de alguma deficiência, seja ela física, seja ela emocional, como lepra, seja ela qual for, se vestia uma capa. E a palavra diz claramente, quando Jesus chama Bartimeu, jamais ele iria se aproximar se vitimizando, porque ali ele reconheceu quem era o Messias. Ele não ia se vitimizar, ele não ia chegar perto de Cristo daquele jeito. Mas a palavra diz que ele arrancou a capa. Filho de Davi, eu vou ao seu encontro. Filho de Davi, eu vou ao seu encontro. Filho de Davi, eu vou ao seu encontro. Se coloque de pé no seu lugar. Jesus está perguntando para você nessa noite: qual é a capa de limitação de você reconhecer a Cristo? Uou! Olhe para cá. Deus sempre nos dará, preste atenção nisso. Deus sempre nos dará uma oportunidade de nos encontrarmos com Ele. Não haverá desculpa naquele dia. Não haverá. Qual é a capa limitante que você precisa tirar hoje para servir verdadeiramente a Yeshua HaMashiach, o revelado? Qual é a capa limitante hoje que está te prendendo, que está te vitimizando, para você reconhecer Yeshua HaMashiach? Porque a palavra diz que todos aqueles que se aproximaram de Cristo com qualquer debilitação, já chegou crendo no seu milagre. Significa que já tirava a capa de limitação, porque já reconhecia quem era
o revelado. O que está te limitando hoje? Ah, mas apóstolo, eu já sou crente, eu conheço a Jesus. É óbvio, porque Ele sabe da cegueira de cada um de nós. É óbvio, Ele conhece a cegueira de cada um de nós. Mas lá no fundinho tem algo que te limita. Lá no fundinho ainda tem algo limitante. Oh! Vamos todos fazer isso? Vamos tirar a capa? No 3, você vai fazer assim, ó. Você vai tirar a capa. E quando você tirar a capa, você vai gritar: Filho de Davi, Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Como tira a capa? Finge que você está tirando. Quando você tirar assim, ó, desse jeito que a gente fez, tirou, você vai fazer assim, ó, e você vai gritar: Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Comece a se preparar para tirar a capa de limitação. Qual é a capa que tem te prendido? Qual é a capa de limitação? 2. Vamos tirar hoje tudo que implica da gente nos arrependermos diante de Deus. 3. Comece a tirar a capa que tem limitado você. Jogue ela no chão. Jogue ela no chão. Agora grite. Grite. Compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Cante, cante. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos,
sei que estás aqui. Eu quero fazer algo nessa noite. Vou fazer ao contrário de como eu faço. Você que conhece a Cristo, você que já jogou a sua capa algumas vezes lá atrás, mas infelizmente você foi atraído a vestir a capa novamente. E ao colocar a capa lhe trouxe algumas limitações para que você compreendesse o reino de Deus. E por isso você se afastou. Era para você ter entendido que não precisava mais vestir essa capa, mas você vestiu a capa novamente. E ao vestir a capa veio sobre você uma limitação. Mas hoje você entendeu que você não pode caminhar com Cristo da mesma forma que nós éramos lá atrás. E se essa palavra veio de encontro ao teu coração, e hoje você quer se reconciliar com Cristo, você quer voltar a caminhar na plataforma original, na plataforma eterna, eu quero te convidar a estar aqui à frente, que eu quero orar por você. Você que se afastou, venha. O Senhor está dizendo nesta noite: eu vou começar um milagre através de você, para que toda a multidão veja o que eu vou fazer, para que a multidão veja o que eu posso fazer. Para os zelotes, os essênios, os herodianos, os escribas, os saduceus, os fariseus verem o que eu posso fazer, porque eu sou, diz o Senhor. E também a você que entendeu essa palavra e que nunca tinha entregado a sua vida para Jesus, e hoje você deseja entregar a sua vida a Jesus. Para você que nunca tinha entregue a tua vida, o teu ser a Ele, hoje o Senhor Jesus te chama para um passo de fé. Hoje Jesus está dizendo: eu vou lhe ajudar a arrancar esta capa de impossibilidades. A tua vida irá mudar. E se você quer entregar a tua vida a Jesus hoje, vem aqui à frente. Eu quero também orar por você. Quero profetizar sobre a sua vida. Todos os dois pedidos, eu quero te dizer, não é para lhe constranger, mas é o próprio Deus te chamando para algo novo, para você viver o extraordinário de Deus, para você reconhecer quem Ele é. Todos os dois pedidos não é para te constranger, mas é para trazer algo novo sobre a sua vida. Amém? Se não há ninguém, eu quero que mais uma vez você feche os teus olhos, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, clamamos hoje, Senhor, para que os nossos olhos possam ver para que os nossos olhos possam contemplar a beleza da sua santidade, para que os nossos olhos possam ver o reino nos aguardando. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a convicção que o Senhor tem nos chamado para algo, para vivermos, ó Deus, as experiências, para vivermos, ó Deus,
tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esta geração. Temos a convicção, Senhor, que o Senhor tem nos colocado numa plataforma, Senhor, de milagres, de sinais e de prodígios. E por isso, Senhor, nós estamos aqui hoje, abrindo as nossas audições, arrancando, lançando fora, Senhor, a capa de impossibilidade de ver, de ouvir, de crer. E hoje nós, Senhor, acreditamos, desejamos, reconhecemos e nos humilhamos para, Senhor, vermos com os nossos olhos da fé tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Que os nossos olhos espirituais se abram agora, em nome de Jesus. Abra os seus olhos e glorifique a Deus. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Aplauda, porque Ele é digno de receber. Ele é o filho de Davi. Tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos. Faz as escamas caírem. Faz as escamas caírem. Uou! Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, te ver. Eu quero te ver, te ver. Eu quero te ver. Aleluia! Quero te ver. Pastora Cleusa, vem cá, por favor. Eu quero encerrar dando honra a quem precisa. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, porque em 1980 e alguma coisa, não posso falar, eu entrei de bico, penetra, numa festa de debutante. Ih, caramba, mas eu não falei o ano, fica tranquilo, amor. Eu entrei de bico na festa, ganhei a debutante, dancei com a debutante. Isso fazem mais de 30 e lá vai fumaça de anos. E Deus me deu a oportunidade de casar com ela. Aleluia. Uau. Graças a Deus. Aleluia. Deus é bom o tempo todo Ele é bom. E ela me presenteou com meus filhos. Do jeito que aos 12 anos de idade eu pedi para Deus, aconteceu. Deus me deu uma esposa, me deu 3 filhos lindos, me deu uma família, me deu uma geração. Vem, Larissa. E nós, essa semana, estou fazendo isso aqui porque essa semana nós já saímos, já nos divertimos, né? Tinha que fazer essa média, né, gente? Pelo amor de Deus, senão o couro come. E eu quero agradecer a Deus, amor, pela sua vida. Obrigado por ser mãe dos meus filhos, por ser minha esposa, minha amiga. A gente faz tudo junto, viu, gente? Minha amiga, minha conselheira, minha pastora, minha amante, minha companheira. Que Deus possa dar a você e a mim, né? Porque eu já falei, se eu for, eu puxo você.
Se você for, você me puxa, a gente já tem essa, né? Quem for antes, eu quero agradecer. Obrigado. Obrigado, sogra. Porque se não fosse a senhora, eu não tinha ela, né? Ainda bem que a senhora fez algo precioso. Vem cá, meu amor. Claro. O tempo todo. E aí, vai começar por onde? Eu quero agradecer pela sua vida. Eu vou chorar. Agradecer pela sua vida, pela mãe maravilhosa que você é, por dedicar totalmente a sua vida a nós, seus filhos e os seus filhos espirituais. E nada a dizer, é só agradecer, que você possa viver o resto daqui a mais 100 anos, para que a gente possa ter a oportunidade de ter você mais e mais com a gente. Eu só tenho a agradecer por esse privilégio, né? Do Senhor me trazer para o UFV, um ministério que me acolheu, que acreditou em mim, né? Hoje, se eu estou intercessoras aqui, porque eles acreditaram em mim. Então, hoje eu só tenho que louvar, porque tenho caminhado com ela, tenho aprendido muito, entendeu? Muito. Porque se eu sou intercessora, é o dobro, o triplo de mim. Entendeu? Então hoje eu sou feliz de estar perto deles. Graças a Deus, o cuidado que eles têm de mim, o zelo. Quando nós saímos juntos, sempre está agarrado no meu braço, me segurando. De medo de eu cair, né? Então eu sou muito grato a Deus, né? Pela vida da apóstola, pela vida deles. Olha, o apóstolo conhece tanto eu que eu vou contar. Um dia a gente foi no médico, né? E aí, daí a apóstola passou, a mãe dela passou primeiro. Aí depois foi eu. Daí, como eu não tinha ninguém lá para entrar comigo, daí ela entrou. E aí ele falou, entra lá que eu vou fazer sua ficha. Que eles dão uma ficha para preencher. Quando eu saí do consultório, ele preencheu toda a minha ficha com os meus dados e ainda contou o meu temperamento, tudo. Eu falei, nossa, o apóstolo... Então, eu sou grata, gente. Eu sou filha da casa. Então, eu quero muito agradecer a Deus e que Deus, sabe, dê o dobro, o triplo da idade para ela. Entendeu? Porque assim como hoje, né? Daqui um pouco é o meu também, ficando mais velha. Então, né? Mas que Deus possa trazer essa saúde, esse vigor, sabe? Essa temperança, sabe? Ela é demais, assim, faz 1000 coisas, você entendeu, num dia só. Então eu só tenho que agradecer a Deus por estar aqui e do lado dessa família. Obrigado. Amo vocês também. Amo interceder pelo UFV. Amém. Deus. Eu sou meio suspeita de falar, né? Porque eu sou mãe, né? Mas eu tenho hoje, todos os meus filhos, é maravilhoso. Mas cada um tem o seu jeitinho, né? Aquele cada um tem aquele jeitinho. Ela tem o seu jeito. Eu entendo, eu compreendo. Às vezes eu não aceito. Às vezes eu não aceito. É mãe. Mas eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida dela. Porque Deus tem abençoado a minha vida e a vida dela e dos nossos marido, filho, o lar, né? E eu sou muito grata pela vida dela. Porque eu sempre pedi a Deus, para Deus dar vida para ela, porque ela foi muito doente. Mas Deus sempre me abençoou, né? Deus sempre me deu discernimento de cuidar dos meus filhos. Porque todo mundo sabe que eu cuidei dos meus filhos sozinho. E Deus.
Eu conheço a sogra também, gente. É 35 anos. Quem que vai? Meninas? Amém. Amém? Para mim é uma honra, não tem nem o que eu falar. Eu vou ser igual a Larissa aqui, que eu tô me chorar também se deixar, mas eu queria deixar um versículo. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Está lá em 2 Coríntios 9:10. Nós somos a semente. Mas tudo que você, a senhora, o apóstolo, tem plantado sobre as nossas vidas, não tem nem como explicar. Então, da mesma forma que vocês abençoaram, nos abençoam, intercedem, eu tenho certeza e profetizo que vocês vão colher muito além do que os olhos da senhora podem ver. Hoje eu não tenho só uma apóstola, hoje eu não tenho só uma líder. Eu não tenho só uma líder, hoje eu tenho uma mãe. Obrigada, muito obrigada. Eu tô com muita vergonha de falar, mas eu amo muito você e você merece muito ser muito honrada. Estou aqui para representar toda a liderança de jovens também. Nós queremos te agradecer por todo amor, por toda a dedicação. Você, além de uma apóstola, é uma mãe para nós. Você cuida muito da gente, com muita sabedoria, com muito amor. E saiba que você é um exemplo para nós. Muito obrigada por cada momento, por cada conselho. Você, como minha discipuladora, eu sou muito suspeita em falar. Obrigado mesmo por cuidar tanto de mim, da minha família. Você é uma bênção mesmo. E nesse dia eu quero honrar mesmo e agradecer a Deus por ter uma mulher tão abençoada como você para nós. Te amamos. Eu amo você. Vem cá, dá um abraço. Bom, para finalizar, na verdade, nós aprendemos com a senhora, nos discipulados, o que é ser mulher virtuosa. A senhora sabe o quanto que lutou. Eu brinco que eu falava para a apóstola, por que eu não posso ser a que vende, que negocia? Eu não quero ser a que lava o banheiro. E ela falava, Ana, há um tempo para todas as coisas. Entenda que a sua casa é um propósito, a sua família é um propósito. E a senhora nos ensina isso todos os dias. Ser mulher é um propósito, ser mãe é um propósito, estar na sua casa é um propósito. E nós somos gratas por isso. Nós somos gratas pela igreja. Eu quero agradecer em nome da liderança a todos que colaboraram, a todos que fizeram parte para que a gente conseguisse fazer a decoração. Obrigada a todos que estiveram conosco. Eu quero dizer para vocês que o Senhor abençoe aqueles que prepararam uma primícia a ela, que tem uma oferta reservada, um presente. Não deixe de procurar para entregá-la. Se precisar, fazer no QR Code da igreja. Mas não saia sem presenteá-la, sem de alguma forma abraçá-la, demonstrar esse amor pela vida dela. Amém? E também a gente quer entregar em nome da igreja uma lembrança. Tivemos apoio do apóstolo para contar o que a senhora precisava. E espero que a senhora usufrua da melhor forma. Que Deus possa abençoar sem medidas a senhora, a sua casa, a sua descendência, a sua família. Que todo esforço, que toda a semente que a senhora tem plantado possa florescer. E a igreja, no final, não deixe de pegar um pedaço de bolo. A gente queria compartilhar com cada irmão um pedaço de bolo. Pegue seu pedacinho, foi muito feito com muito carinho, está delicioso. Participe conosco desse aniversário. E aí eu vou passar para o apóstolo orar, amém? Se coloque de pé, vamos encerrar. Muitos bens pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, muitos bens pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
Muito obrigado, queridos. Muito obrigada por toda a mensagem. Foi difícil conseguir responder todo mundo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Mas eu agradeço vocês que lembraram do meu dia. Eu tenho certeza que não tem honra maior do que celebrar mais um ano de vida com uma casa cheia de filhos. Eu amo todos vocês. Muito obrigada por cada presente, por cada mensagem. Sou muito grata a Deus por todos vocês. E eu quero dizer que eu sempre fui a filha querida da minha família. Sempre rolou ciúmes em casa, porque eu sempre fui a cuidadora oficial da minha mãe. Mas eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, por essa equipe abençoada, pelas meninas dos jovens, pelas meninas das mulheres, as de apoio. Eu louvo a Deus e muito obrigada. Que Deus abençoe. Foi um prazer celebrar meu aniversário junto com vocês. E eu vou estar ali, vou tirar foto, quem quiser tirar foto. Como eu estou sempre orando por ela, né? Eu vou fazer o seguinte hoje. Quem quer orar por ela agora? Calma, gente, não briguem. É uma pessoa só. Olha só, Vanessa. Ganhei a corrida! Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos pela vida da nossa querida apóstola. Pai, que o Senhor possa guardar os passos, guardar todas as decisões, livrá-la de todo mal, guardando a saúde, acrescentando os dias, Pai, dando alegria, todo o suporte que ela precisa, tudo que ela necessita, a casa, que o Senhor possa surpreendê-la em todos os momentos, em cada segundo, cada dia, tudo aquilo que ela colocar no coração como desejo, que o Senhor venha realizar, Pai. Assim nós te pedimos para que a tua filha venha se alegrar a cada dia com os grandes feitos que o Senhor vai realizar e já tem realizado na vida dela. Somos gratos, Senhor Jesus, pela sabedoria que o Senhor tem acrescentado a ela. Pai, obrigado pelo carinho que o Senhor coloca no coração para com que ela tenha com o teu povo, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, a cada dia mostrar, direcionar, guiar, Pai, pela tua glória. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado por cada minuto que você esteve aqui conosco. Obrigado pelas honrarias. E eu vou dar a bênção apostólica. Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, por mais um mês que se passou, por mais um mês que o Senhor nos concede de estarmos na tua presença. Leve, Senhor, o teu povo em paz, leve o teu povo em segurança. Guarda-os, que o Senhor derrame sobre eles, ó Deus, o milagre da última hora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, hoje, amanhã e para todos sempre. E a igreja diz: dê um forte abraço nesse irmão que está do teu lado. Não saia sem abraçar no mínimo 5 pessoas e dizer o quanto você o ama. Passe ali.